Fala galera do YouTube, hoje é o Sorriso Cristão aqui. Eu estou fazendo um vídeo. Pera aí, deixa eu pegar meu cabelo. Gente, eu estou aqui para falar hoje sobre Ló. Eu vi um vídeo a respeito de Ló e eu li alguns capítulos. Eu só queria passar uma reflexão somente. Eu queria dizer, eita, tá muito claro. Eu me importo com essas questões porque tem que trazer um vídeo de qualidade para vocês, né? Não que esse tenha muita, mas pelo menos trazer um conteúdo assim. Bom, vamos lá. Queria falar sobre Abraão e Ló. Eu li o capítulo 12 aqui, o chamado de Abraão. É interessante a história de Abraão e tal. E muitos de vocês já devem ter ouvido, né, sobre Ló. Ló foi aquele cara que era o sobrinho de Abraão, que foi resgatado de Sodoma, numa época em que Sodoma e Gomorra eram umas cidades que pecavam demais contra o Senhor. E o Senhor destruiu, o Senhor decretou, essa cidade vai ser destruída. Ali estão muito pecando, estão pecando demais contra o meu nome, né? Aí, o que acontece? Deus, ele vai destruir Sodoma. E Abraão, ele zela. Ele fala ao Senhor, ele vai resgatar Ló, né? Abraão pede a Deus, ele intercede pela vida de Ló, acredito que vocês saibam. Resumindo, ele vai lá, Deus salva Ló, busca Ló e Ló vai lá, para a família dele. O que eu quero falar sobre isso? Simples, ó. Se a gente for pegar a história de Ló a fundo, Ló é sobrinho de Abraão. O pai de Ló havia morrido e Ló estava vivendo com Terá, pai de Abraão. Quando o pai de Abraão morreu, que era Terá, Ló também, né, ficou lá com Abraão e falou, meu parente, né, vou ficar aqui com ele aqui, pô. Aí Deus chamou Abraão. Abraão levou toda a família dele e Ló foi com ele. No capítulo 12, o chamado de Abraão, eu risquei aqui, eu grifei essa parte, bem pequenininha. Tá escrito assim, e Ló foi com ele. Por quê? Porque Ló tomou uma decisão. E entenda, são decisões que mudam a nossa história. A gente fica muito preso às coisas. Pensamos que muitas coisas são sobrenaturais. Sim, são. Nós somos seres espirituais em corpos carnais. A gente vai ir eternamente viver, né, uma vida no Espírito com Deus. Mas a gente tem que entender que existem coisas sobrenaturais e existem coisas naturais. Ló fez uma escolha. Ló decidiu ir com Abraão. Ele poderia ter ficado na casa dele, poderia ter ficado lá na terra, lá de não sei aonde. Mas ele poderia ter ficado. Mas ele fez uma escolha. Ele falou, eu vou com Abraão. E foi com Abraão. Beleza, depois dali que ele foi com Abraão, o que aconteceu? Houve uma fome, né, na terra de Canaã e Abraão falou, opa, né, tem fome nessa terra aqui, nós vai para outra terra. Aí Abraão foi pro Egito, desceu pro Egito, levou a família dele também, porque o cara que tá caindo, ele não cai sozinho, ele cai sempre com mais dois, porque eu já ouvi falar, isso é verdade mesmo. Ô rapaz, não caia sozinho, não jogue ninguém no poço também, tô brincando. Se você for cair levando alguém, quando você subir, puxa 3 contigo, tá? Não faça isso não, você tem que subir levando mais 3 contigo, leva mais. Então beleza, aí Abraão, ele desceu pro Egito, levou a família dele, e Ló foi com ele. Opa, peraí, Ló foi com ele, meu Deus, cara. Então Ló Ló deve ser aquelas pessoas que tá lá, né, grudada com parente, né, que quer viver todo dia na casa dele. É isso, né, tipo eu, assim, tô brincando. Mas aí, Ló foi com ele. Ló também foi pro Egito. Aí beleza. Lá, aconteceu que Abraão falou com a Sarai, falou, esposa, você é muito bonita. Fala que você é minha irmã, para que nós tenhamos bens e eles não me matem. É isso aí. Aí Faraó lá, opa, que mulher bonita, gente. Vai ser minha esposa. Aí Deus mandou umas pragas no Egito lá. Aí o Faraó falou assim, opa, tem alguma coisa de errado, velho. Esse cara aí tá me enganando. Foi só essa mulher aparecer aqui que, opa.
Aí Faraó descobriu lá, né? Você sabe e tal. Então aí Faraó chega para Abraão, cara, por que disse que era sua irmã e permitiu que eu a tomasse como esposa? Aí Faraó, né, ficou lá nervoso, falou, sai fora daqui, rapaz, some daqui que essa mulher vai embora. Aí, beleza. Até aí tranquilo, né? Eu tô falando de Ló e vocês estão preocupados que eu estou falando de Abraão. Mas vamos lá. Aí, depois daí, Abraão ele foi para o Negueb. Ele levou a família dele, a esposa dele, a família. E adivinha quem foi junto? Ló. Ló foi junto. Então Ló foi junto com ele, só que aí aconteceu uma coisa. Aconteceu a separação de Abraão e Ló, que foi um momento, está escrito lá no capítulo 13, que Abraão começou a prosperar muito e Ló começou a prosperar também, né? Aí aconteceu que a terra não suportava a tamanha riqueza dos dois juntos. Eles teriam que se separar, porque os dois estavam prosperando tanto que a terra, tava pequena, cara. Aí começou a surgir desentendimento entre os pastores de ovelhas de Ló e de Abraão. Aí o que aconteceu? No versículo 8, Abraão disse a Ló, não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Versículo 9, a região inteira está à sua disposição, escolha a parte da terra, escolha, olha aqui, ó, vou grifar aqui. Nossa, eu falo demais, 7 minutos, eu queria que o vídeo fosse 4. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. Se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. É claro que você está vendo invertido do jeito que eu estou apontando, né? Mas tá bom. Então, no versículo 10, aí Ló de novo, Ló olhou demoradamente. Ló olhou, ele demorou. Aqui o texto está escrito que ele demorou, ou seja, Ló, ele demorou porque ele analisou. Então pensa comigo, Ló analisou e tal, olhou as terras assim, falou, opa, e aquelas montanhas, aquelas planícies, aquela terra lá seca, aquele deserto aqui, rapaz, deixa eu pensar. Ló olhou com os olhos do homem. Vou falar. Ló estava olhando com os olhos naturais. Abraão estava olhando com os olhos espirituais. Por isso que eu falo que tem coisas que são sobrenaturais e existem coisas que são naturais. Abraão estava olhando com os olhos sobrenaturais. Abraão estava olhando da forma que Deus vê. Abraão, se ele fosse tomar essa decisão, provavelmente ele teria buscado a direção de Deus. Ainda mais que aqui ele estava obedecendo o chamado de Deus, então Abraão provável falaria assim para Deus, Deus, onde tu queres que eu vá? E aí Ló não fez o mesmo. Ló simplesmente olhou demoradamente para as planícies, está escrito no texto, significa que com os olhos naturais ele estava simplesmente olhando qual era a melhor terra, qual era a terra mais farta, qual era a terra que tinha mais frutos, que produzia mais. Ele olhou para a terra mais chamativa, olhou para a terra que parecia a mais doce, a mais próspera. E ele olhou, aqui ó, Ló olhou demoradamente para as planícies férteis. O que é fértil? É aquela que produz, é aquela que reproduz mais, é aquela que é farta. Então é isso, ele olhou com os olhos naturais, talvez com os olhos de ganância, de ambição, de querer algo mais, de querer fartura. Isso é errado? Não, depende do ponto de vista. A gente não sabe o que estava no contexto, na situação. Então vamos lá. Para as regiões, para as planícies mais férteis do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou a terra do Egito. Isso foi antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló, no versículo 11, Ló tomou a escolha. Ló decidiu.
Ló escolheu para si todo o vale do Jordão a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abraão. Versículo 12. Assim Abraão continuou na terra de Canaã. Abraão continuou no mesmo lugar, ele voltou lá para a terra de Canaã e ficou lá. Opa, a terra aqui. É a terra que Deus mandou. Aí, no versículo 12, e Ló mudou suas tendas para o lugar próximo de Sodoma, e se estabeleceu entre as cidades da planície. No versículo 13, destaca que o povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Aí, é que eu estou lendo aqui, né, para não falar dentro do contexto. No versículo 14, em diante, aqui tem uma fala do Senhor para Abraão. Aqui, Deus fala mais uma vez com Abraão e reafirma a promessa que ele fez para Abraão. Porque no capítulo 12, Deus chama Abraão, fala: Abraão, sai de tua tenda, eu te farei o pai de uma grande nação. No final do versículo 13, indo para o 14, Deus reafirma, ele fala de novo para Abraão. Falou: depois Ló partiu, o Senhor disse a Abraão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste. Toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Então Deus está reafirmando de novo a promessa. Talvez ali fazendo Abraão ter mais fé ainda, falando: opa, ele prometeu, ele está reafirmando, ele vai cumprir. Então, ele falou: vai, percorra a terra em todas as direções, porque eu dou a você. Então Abraão mudou, no versículo 18, então Abraão mudou o seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Mamre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Beleza. Então tá. Ló fez uma escolha, provavelmente não foi a escolha mais sábia dele. Ele foi para a cidade de Sodoma. Todos conhecem, né? Acredito que vocês sabem o que passa na cidade de Sodoma. No versículo 14, Abraão resgata Ló. Aí, aqui explica que houve uma guerra na região perto lá da Anrafel, o rei da Babilônia, né, meu pai? Tá, houve uma guerra lá. Aí, o primeiro. Houve uma guerra, invadiram lá Sodoma, pegaram pessoas lá, destruíram Sodoma e tal, levaram até sequestraram Ló e a família de Ló. Aí Abraão ficou sabendo disso. Opa, vai, meu sobrinho, você tira a mão dele. Aí já chamou Deus, vamos lá comigo. Abraão foi lá, resgatou Ló, desceu a espada em todo mundo, se encontrou com o Melquisedeque no meio do caminho, né? Então, beleza. Aí, depois disso, tem a parte do... Deixa eu achar aqui. A parte do... Eu tenho que achar a parte aqui de Sodoma, que é aqui que eu tenho que terminar o texto. Tá lá no capítulo 19. A destruição de Sodoma e Gomorra. Antes aqui de eu entrar no contexto, tem que explicar só uma coisa. Abraão intercedeu por Sodoma e Gomorra. Acredito que muitos de vocês saibam. Abraão pediu lá a Deus, falou: Deus, se tiver 100 nas cidades puras, você salva a cidade? Salva, não, realmente, deixa eu não falar besteira. Você salva, né, as pessoas e tal? Salvo. Se tiver 10, salvo. Se tiver um, Deus, só você salva? Deus falou: salvo. Aí, ufa, não, tá bom. Beleza. Quer ver? Aqui, ó, versículo 32 do capítulo 18. Por fim, Abraão disse: Senhor, não fiques irado comigo por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja 10. O Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirei. Quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para sua tenda. Beleza. No capítulo 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Ao anoitecer, 2 anjos chegaram à entrada da cidade de Sodoma. Ló estava sentado ali. Ao avistá-los, levantou-se para recebê-los, deu-lhes boas-vindas, curvou-se com o rosto no chão e disse: Meus senhores, venham à minha casa para lavar os pés e sejam meus hóspedes nesta noite.
amanhã poderão levantar cedo e seguir viagem. Não, responderam eles, passaremos a noite aqui na praça da cidade. Mas Ló insistiu muito e por fim eles o acompanharam até sua casa. Ló lhes preparou um banquete completo com pão fresco sem fermento e eles comeram. Ainda não tinha ido se deitar quando todos os homens de Sodoma, jovens e velhos, chegaram de toda a parte da cidade e cercaram a casa. Eu estou lendo o texto, eu posso resumir, mas eu gosto. Vamos ler o texto? Gritaram para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Tragam-os aqui para nós, para que tenhamos relações com ele. Ali Sodoma e Gomorra estava tão pesado o clima lá que os caras queriam ter relações sexuais com 2 anjos que estavam em forma humana, né? Viram 2 caras lá e queriam ter relações com ele. Então, tenso, muito tenso. Beleza, versículo 6. Aí eu tô fazendo vocês não vão entender. Ló saiu para conversar com os homens, fechou as portas atrás de si. Por favor, eu vou resumir, velho. 16 minutos, vocês não vão querer ver isso. Vamos lá. Beleza, o que aconteceu? Aí aconteceu o seguinte. Aqui no texto, na destruição de Sodoma, 2 anjos chegaram lá na cidade, né? Pra poder destruir a cidade, só que eles não revelaram ainda suas intenções. Então, Ló acolheu eles, recebeu eles na sua casa, falou: fica aqui, vamos fazer um banquete e tal. Aí chegaram lá os povos de Sodoma, que viram os caras, os anjos, e queriam ter relações com ele. Aí Ló, né, tentando interceder por eles, se humilhando, Ló chegou ao ponto de falar assim: eu te dou as minhas 2 filhas, para vocês tomarem para si. Então, foi um trem complexo. Deixa eu ver aqui. É por isso que eu gosto de ler o texto, mano, porque aqui tá, né, aqui tá mais explícito. Mas eles estavam lá, os anjos, para poder salvar ele. E Ló chegou num ponto de falar assim: aqui, achei, ó. Não, achei a fala do anjo. Ô louco. Tá. Mas aí Ló chegou a um ponto de falar com os caras assim: ei, pega minhas filhas aqui, tenham relações sexuais com elas, aí vai. Caraca, velho, é sobre isso. Aí, beleza, os anjos pegaram lá e não deixou e tal conseguir. Aí os anjos pegou na mão de Ló ainda, porque Ló tava teimoso ainda, não queria sair da cidade dele, né, que era Sodoma. Aí os anjos pegaram Ló e falaram: Ló, tira sua família daqui, sai dessa cidade, ela vai ser destruída. Aqui, ela vai vir fogo. Pum. Aí, beleza. Aí caiu a ficha de Ló depois, né? Depois que ele já estava lá, longe lá da cidade, porque os anjos pegaram ele pela mão, e a família dele, vamos lá. Beleza. Aí, destruindo, né, o Senhor falou: não olhe para trás. Aí a mulher de Ló virou estátua de sal, porque ela olhou para trás, né? Quis voltar ao lugar de onde não era para ficar. Beleza, terminando a história de Ló, o que acontece depois? Depois, Ló e suas filhas saíram para algum lugar lá, que eu não lembro o nome, me desculpe. Saíram para um lugar lá, ó. Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna. É isso aí, a caverna. Aí, Ló e suas filhas foram lá para a caverna. A filha de Ló, a mais velha, disse à irmã: nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações. É isso mesmo que você está pensando. Aí as filhas de Ló tiveram relações sexuais com o próprio pai. Então nasceu 2 filhos, né? Nasceu o meu pai. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou de Moabe, que criou a geração, uma geração inteira, meu Deus. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como os Moabitas. E quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou de Benjamim. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas, Moabitas e Amonitas, que você vai ver muito aqui na Bíblia, em que os Moabitas e os Amonitas têm muitas brigas e discussões com os israelitas. Então, por causa disso, criou uma geração lá que começou a tretar e tal. E qual que foi o fim de Ló?
Depois disso Ló morreu, isso mesmo. Mas vamos lá. Qual que é a reflexão que eu quero tirar disso? Vocês podem ver aqui, ó. Eu até gostei do vídeo que eu vi do cara, que ele falou assim: a Bíblia não faz questão de esconder o fato dos erros dos personagens. Ela não esconde que Ló... ela não esconde essa história de Ló. Ela não esconde que Ló, as filhas de Ló tiveram relações com o próprio pai. Ela não esconde o fato de que os caras queriam ter relações com os anjos, que no caso apareceram como homens, ou seja, o homossexualismo já expresso bem antes de muitas coisas, né? Antes de Cristo. Então, tipo, aqui só expressa a verdade. Beleza. O que eu quero tirar dessa reflexão aqui pra vocês? Vamos lá. Ló, ele é um exemplo, de certa forma, de alguém que fez escolhas com base no natural. Ló, ele não confiou em Deus inteiramente assim como Abraão. Ló não teve fé de certa forma como Abraão. Portanto, igual está lá no trecho em que Abraão deixa Ló escolher a terra, Abraão olha com os olhos espirituais, esperando uma decisão de Deus. Se Ló tivesse se dedicado a Deus, se Ló tivesse uma comunhão, a Bíblia não deixa claro se Ló era alguém assim como Abraão, no termo de estar próximo de Deus. Mas se Ló tivesse confiado em Deus, se Ló estivesse buscando ou levantando altar, seja o que for, Ló pararia, analisaria. Ló parava, olhava as terras e falava: Deus, qual a melhor terra, onde devo ir? Porque no Antigo Testamento é muito normal a gente ver pessoas, antes de tomarem qualquer decisão, perguntarem a Deus. E é isso que Deus quer que nós fazemos até hoje. Antes de tomar alguma decisão, pergunte a Deus se é a melhor decisão. Antes de decidir, de escolher algum caminho, pergunte a Deus se é o caminho certo. Desculpa, eu sei que demorou 22 minutos para eu chegar a falar esse ponto, que é o tema principal, que é a reflexão que eu queria trazer, mas com Ló eu vejo que escolhas também devem ser feitas para a glória de Deus. É difícil nós falarmos isso, é difícil eu falar isso, sendo que muitas vezes nós escolhemos muitas coisas no nosso dia a dia. São mais de 30 mil pensamentos que a gente tem, são mais de umas 800 decisões que a gente faz todo dia. Eu estou falando isso porque eu não lembro o número certo. Mas são muitas decisões que a gente faz todo dia. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. É a roupa que a gente vai vestir, é o sapato, se a gente vai trabalhar ou não. São muitas decisões. Eu aprendi com Ló, lendo essa história de novo e vendo os vídeos, para poder trazer essa reflexão. Cara, suas escolhas devem ser para a glória de Deus. Se Ló tivesse buscado a Deus antes de escolher a terra no qual ele iria habitar, provavelmente Deus não teria dito para ele ir para Sodoma, nem Gomorra. Se Ló tivesse escolhido certo, sabiamente, ele teria escolhido outra cidade. Mas por que Ló foi para a cidade de Sodoma? Se o texto diz que a cidade era fértil no Vale do Jordão, significa o quê? Que Ló olhou com os olhos naturais. Às vezes a gente escolhe coisas que parecem ser prósperas. Às vezes a gente olha, eu vou trazer... Como é que eu explico isso, gente? Meu Deus. Senhor, me ajuda. Vamos lá. Às vezes, por exemplo, você escolhe, tem duas opções. Vou dar um exemplo. Me desculpe aí se você é crente, se você é cristão e não entender o exemplo que eu estou falando. Mas isto é um exemplo sobre o tema que eu estou falando, que é escolhas.
Vamos supor que tem duas varoas. Você pode fazer escolha. Uma varoa é linda, é linda. Ou ela é linda. Uau, ela é linda. Ela é linda. Ela é loura, ela tem olho azul, ela é linda, ela é branca assim. Ah, meu pai, ela veste ouro puro de Ofir. Uau, ela veste ouro. Ela, ô louco, ela é a varoa. Exemplo, calma, não me apedreja ainda. E a outra é uma varoa. Normal, mas é uma varoa que você vê se dedicando na igreja, no altar para Deus. É isso aí. A mãe é uma varoa, são lá duas varoas. Uma lá é puro de Ofir, ouro puro de Ofir, linda, 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 muito linda. E a outra é uma varoa não tão linda, de linda, igual. Ela não se compara com a beleza da outra, mas ela tem seus quesitos. Ela realmente está dedicada e ela realmente está vivendo Cristo. Então vamos lá. Aí você vai fazer uma escolha, né? O cara tá lá, as duas estão interessadas por ele. Meu Deus, né? Se fosse por mim, tô lascado aqui, porque isso não acontece. Então, mas vamos lá. As duas estão apaixonadas por ele. Coisa que não acontece comigo. Mas vamos, meu pai. Desculpa, fui dar um exemplo logo ruim. As duas estão apaixonadas por ele. Aí o que acontece? Cara, ele vai e olha com os olhos naturais. Tipo, antes dele buscar a Deus sobre a decisão que ele ia fazer, que é isso que Ló deveria ter feito, é esse o ponto-chave que eu quero que você entenda. Ló poderia ter buscado a Deus e falado, olha, cara, eu vou tomar uma decisão. Exemplo, essa varoa aqui, ela é linda, linda, linda. Meus olhos carnais se atraem por ela. Meu corpo, a minha carne, deseja ela. Mas Deus, será que essa é a decisão mais sábia a se tomar? Por quê? Até porque o Senhor não vê sua aparência, mas o Senhor vê o coração, o Senhor vê o oculto que ninguém se vê atrás das paredes, nos cômodos, nos quartos. Oh, meu Pai. Na intimidade, o Senhor vê na intimidade, no íntimo, no secreto, no oculto. O Senhor sabe quem é um e quem é um. Deus, quem eu escolho? Tem gente que vai falar, mas Deus não interfere no amor, no livre-arbítrio. Eu estou usando de exemplo, cara. Calma. Exemplo. Até para decidir, para escolher. Olha o erro de Ló, para escolher qualquer coisa. Busca a decisão de Deus. Eu sei que é difícil, até porque eu não sou um exemplo para falar isso. Mas eu não vim falar de mim, homem falho, mero pecador. Eu vim falar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, em que hoje me deu a reflexão sobre as escolhas que eu tenho feito e se eu realmente tenho buscado a decisão de Deus sobre essas escolhas. E o que eu quero que você, irmão, faça o mesmo. Busque a Deus antes de tomar uma escolha. Não escolha aquilo, o banquete precioso que parece farto, sendo que a vontade de Deus é outra. Às vezes aquele banquete farto pode parecer muito, mas quando você escolhe isso, percebe que é pouco, é vazio, não há nada, e que no fim você caiu em uma Sodoma e Gomorra, simplesmente para ser salvo pelo Senhor. Terminando o exemplo, vamos supor que o nosso amiguinho escolheu a varoa linda dos cabelos loiros, dos olhos azuis, linda, linda, que veste ouro puro de Ofir. Ele não pediu a vontade de Deus, ele não orou para Deus, falou, Deus, qual que eu escolho? Ele simplesmente olhou, demoradamente, analisou, pensou, essa varoa aqui. Aí, foi lá, casou com ela, passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, o cara se arrependeu porque, ele casou com uma descrente, ele casou com a varoa errada, ele percebeu, falou, eita rapaz, me lasquei. Aí ele vai e, Sodoma e Gomorra. Aí termina, quebra a cara,
Exemplo, eu ainda tô no exemplo. Por favor, não interfere. Não levem isso como indireta, porque tem gente que se dói por tanta coisa. Aprenda a ser maduro. Eu tô aprendendo também, então é dois, tá? Vai ser eu e você aprendendo a ser maduro. Porque a gente se dói por tanta coisa, a gente fere o nosso ego e fica lá tão... Ai, mimimi, ai, machucou, falou mal de mim, ai, falou mal do meu cabelo, falou que eu tô vestindo roupa preta, ai, meu Deus, falou que eu trabalhei ruim hoje no serviço, gente. Para, só para. 30 minutos de vídeo e eu só queria dizer assim, cara, Deus abençoe a sua vida, que você tenha entendido o intuito desse vídeo, que é sobre escolhas. Resumindo, só para quem não entendeu, é sobre escolhas. Escolha, mas com a direção de Deus. Ló teve esse erro porque não escolheu sabiamente. Se tivesse buscado a direção de Deus, Deus teria dado uma outra direção e ele teria escolhido outro caminho. Então escolha com a direção do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. É isso. Valeu. Bom.